simplesmente travou, fechou simplesmente o aplicativo. Vamos de novo, que aqui só acaba quando termina. Agora vai dar certo. Vamos ver aqui. Opa, agora sim. Pronto, agora estamos lá, né? Então, Deu uma, assim, deu uma, mas agora deu certo. pronto. PH, Valesca, abraço. Juliana, Aline, abração para todos vocês. Obrigado demais, gente, pelo prestígio aí e tal. É sempre importante saber que a gente tem amigos que estão olhando a gente. Juliana, gostei da frase aí. O Instagram querendo calar a voz de vocês. Deixem não. Nada vai nos calar, nada vai nos parar. Né, tal. Mas vamos lá. Falando sobre o Chaves aqui, né, tal. Tem tudo isso aí que você falou, né, Abner? Eu acho assim que ele rompe as barreiras da comunicação, na verdade. O Chaves é como se fosse uma história canônica que a gente acompanha desde todo sempre e que Uhum. retrata a vida na América Latina, né? Tal assim, sobretudo nos episódios especiais do Chaves, né? Tipo assim, o dia de São Valentim, né? Que é aquele dia lá da devoção ao Santo Popular. O Chaves em Acapulco, né? Que tipo assim, é uma prática muito comum do verão sul-americano é você ir para uma praia durante o verão. Sim. A, o Natal, né, a celebração do Natal enquanto uma festa que você reúne os amigos e família para comer e celebrar, né? Então o Chaves tem essa coisa, né, tal. É, como é que se diz? Aí os episódios especiais relatam muito isso, né? Desses episódios especiais, assim, tem dois assim que são meus prediletos, assim, que é aquele episódio que Chaves vai ao parque, né, tal, assim, ali o parque se coloca ali do lado do pátio da vila. Aquele cenário do parque ali é bem América do Sul, assim, aquilo ali é bem América Latina mesmo, assim, né? Você montar um parque numa periferia, né, tal, e torcer para que o parque dê certo, e Sim. passar um carro de som na sua porta divulgando que vai ter um parque, e você comer maçã do amor no parque, né, tal. É, todos os anos em Natal, alguns parques frequentam a cidade. A festa do boi, quando tem ali em Parnamirim, ela leva um parque para lá que é muito bom. E o parque tem a monga, né, e tal, que é um brinquedo fantástico, um negócio. Enfim, você não vai ver a monga no Canadá, por exemplo, né? Você não vai ver, né? Exatamente. Então é bem isso aí, né? Assim, tem esse do parque, aquele que seu Madruga leva os artistas do sul da África do norte da África do Sul, né? Os caras do ioiô, assim. É muito comum você, em praças públicas, ver pessoas se apresentando, né? Tal, fazendo sua arte, passando um chapéu, como seu Madruga acaba passando lá no programa, né? Tal. E, enfim, né? E por fim, assim, que eu acho que relata bem assim o que é a América do Sul, assim, duas séries do Chaves que relatam bem. O Festival da Boa Vizinhança, né, tal, que um dos episódios mais engraçados do Chaves é aquele ali, né, tal. E aquela série do Chaves ali no restaurante Dona Florinda, né, porque o restaurante geralmente é um ponto de encontro, onde você vai com seus amigos, você vai beber, vai brincar, vai tomar cachaça, vai fazer qualquer coisa. E os restaurantes, eles têm esse quê de juntar pessoas, né, tal, geralmente, por exemplo, todo bairro tem um barzinho que é a convergência da galera no final de semana, né, tal. Ali não era exatamente um bar, mas era um ponto de encontro, né, tal, enfim, então, para mim, esses episódios, eles relatam bem o que é, né. Isso no Chaves, né, porque há outras séries produzidas por Roberto Bolanhos que relatam melhor ainda a América Latina. Pois é, cara, assim, eu não, são tantos episódios que eu não sei nem escolher assim qual que eu mais gosto, sabe? Mas assim, esse cenário, eu acho que tipo, os cenários da escolinha também, assim, Sim, também são bem interessantes, assim, como são construídos os roteiros e os diálogos e tudo mais, né? sim.
É como eu estou dizendo assim, são esses episódios que eu citei são muito comuns na América Latina, né? Como mesmo Kelly frisou aqui, são muito comuns em festas de igreja, por exemplo, né? Tal, e são muito, muito comuns, né, nesse sentido. Inclusive, eu lembro que no dia que eu fui visitar você em sua casa aí, tinha um parque em frente à igreja, da Igreja Católica do Felipe Camarão. Isso. Esse Sempre quando é, faz feira e tem sempre um parque assim, pronto. popular. Exatamente, né, tal. Então, é bem dessa forma, né? Aí, assim, você tem, por exemplo, as práticas esportivas no Chaves. Você tem um menino que é fã de Pelé, que não, né? Toda década você tem um jogador que joga muito, você tem fãs, né? E isso é o que me faz gostar muito do Chaves, de uma maneira geral, assim, né? E sem falar que ele não perde a graça, né? Se você assiste 300 vezes, você sempre vai achar engraçado as mesmas piadas, né? Até porque ele tem uma técnica que eu não sei usar, não sei qual é o nome dessa técnica. O pessoal acho que do teatro que deve saber, ou da TV, assim, da dramaturgia, que é uma técnica das risadas que vem de fora, são sempre são sempre o tempo todo, assim. Ele é uma piada atrás da outra, então ela não tem quebra. Não existem É, intervalos entre momentos engraçados. É sempre um assim que já encaixa em outro. Então, então, então é uma técnica que o Bolanhos usava, né? Pra ser tão engraçado, assim. É muito rápido. Assim, são pequenas piadas simples, só que são várias e bem próximas e que aí deixa o conjunto da obra muito engraçado. sim, sim, sim. Ultimamente, eu tenho visto Chaves agora não mais no SBT. Assim, o SBT está passando agora uns episódios na tarde, né? Assim, no começo da tarde. Acho que entre duas e 2h30 da tarde. Mas o Multishow agora está passando alguns episódios do Chaves, né? E assim, o Multishow, quando eu falo Multishow, lê esse Grupo Globo, comprou os direitos de exibição do Chaves. Lembrando que ela não tirou do SBT, ela comprou a Televisa, então ela também é uma das emissoras no Brasil que transmite o Chaves, né? Então, assim, o Chaves ele está sendo transmitido pela Multishow. E o legal é que assim eles têm reprisado alguns episódios clássicos que a gente viu no SBT, só que os episódios do Multishow eles têm uma abertura diferente. Eles têm exibido as aberturas que são exibidas na Televisa, que são aberturas bem criativas, assim, né? Que tem até algumas cenas cortadas que passam, com o Chaves fazendo a exibição, mostrando o Chaves segurando a câmera, né? Tal, participando das filmagens. E todos os dias, quando o episódio acaba, ele tem uma cena pós-créditos, né? Por exemplo, aquele episódio do Chaves Vendedor de Refrescos, ele tem uma cena pós-créditos, né? Não vou revelar aqui porque perde a graça. Mas ele tem uma cena pós-créditos e tem o nome dos outros atores, né? Os figurantes que participam do Chaves, o câmera, né? A gente tem sempre que lembrar que o câmera é uma figura fantástica. E o diretor do programa, que era um cara chamado Carlos Zúñiga, né? Era um mexicano que eu descobri que ele é uma das pessoas mais importantes do século XX. O cara foi diretor de um programa, né, tal, e quando na verdade Bolanhos era o roteirista, né? Bolanhos era a mente criativa que criava os personagens e os roteiros, né, tal, e que fazia o programa como a gente bem conheceu. Cara, eu acho que é isso. Não sei se tem mais alguma coisa para acrescentar na nossa conversa. Eu acho que, por fim, a gente pode falar um pouco da política, né? Você tinha É dito que aí que estava querendo falar um pouco do cenário político local e nacional. esteve esse o tempo todo no assunto, né? Porque tudo é política, a gente sempre coloca presente em tudo, né? Em todos os assuntos, música, futebol e tudo mais, né? Mas é Sim. isso, né? A gente, no cenário local, podemos colocar assim, né? Vai ter eleição. Rapaz, pois é, né? Tipo assim, nós estamos no mês de abril, mês do nosso aniversário, né? Diga-se de passagem, são um mês do nosso aniversário.
Foi a domingo, inclusive. Exatamente, pronto. O, as eleições é aquela coisa, né? Tipo, eu acho que quando é mais ou menos em maio, ou junho, eu sempre espero a carta do TRE chegar para dizer que eu sou mesário. Eu sempre digo que eu só garanto que vai ter eleição quando Deu uma travada aí. Deu uma... estamos conscientes. Não, é porque foi a bateria aqui que sinalizou. Então, assim, eu Ah, sempre sim. boto fé que vai ter eleição quando essa carta chega. Ainda não Sim. chegou, né? Agora, sim, ontem um juiz autorizou o uso do fundo partidário, né? Tal. Não foi o fundo eleitoral. O fundo eleitoral é uma coisa, que é o fundo das eleições que o TRE manda para os partidos, né? Tal. O fundo partidário é o fundo que os partidos recebem por serem partidos, né? Por sinal, o Brasil tem um número gigante de partidos aí por conta disso, porque você tem um partido, você tem dinheiro na mão, então aí já viu, né? Então, você tem partido para todos os tipos aqui no Brasil, né? Então, assim, até agora nada garante que vai ter eleição, né? Mas também nada garante que não vai ter, né? Assim, então, acho que a gente precisa esperar um pouquinho aí, né? Estão dizendo que a expectativa é que em maio o Brasil tenha os casos totais de coronavírus e que até setembro o povo fica adoecendo de alguma forma tal, e tudo mais, né? É. Agora, considerando hipoteticamente que tenha, né? Vamos, já começou a brincadeira da mudança das peças de tabuleiro, né? Essa semana nós tivemos a Júlia Arruda deixou o PDT e entrou para o PCdoB. Foi Sim, uma mudança sim. bem significativa, diga-se de passagem. Deixou de ser democrática trabalhista para ser comunista, né? Exatamente. É uma escolha meio difícil nos tempos atuais, né? Você escolher ser comunista no Brasil atual. É, Mas ela tem pano para manga, né? Ela é de uma família muito forte aqui em Natal. Mas assim, falando sério sobre essa situação, né? O que acontece? A Júlia Arruda, ela vem se destacando há alguns anos aí na Câmara, né? Por fazer, pela elaboração de políticas públicas para as minorias, né? Tal. Ela tem uma discussão forte nessa questão do pessoal com deficiência, né? Tal. Ela abraça essa causa realmente, né? Tal. E é uma pessoa que, até que me provem, é uma pessoa que distou um pouco do histórico familiar, né? Assim, não é que destoa, assim, ela o pai dela foi um cara que foi secretário, foi deputado aqui no estado, foi Leonardo Arruda, participou amplamente do governo de Vilma, né? Da prefeitura também, junto com Vilma. Mas assim, você vê que notoriamente ela não segue uma política ali ao lado do pai ou do tio, tal assim. Ela tem feito umas discussões na política importantes e relevantes para a cidade, né, tal. Questão da acessibilidade, a questão das casas de acolhimento para hospitais que trabalhem com pessoas com portadoras de necessidades especiais, né, tal. Enfim, então é uma figura, né? E assim, ela vem ganhando uma notoriedade grande a cada eleição, vem tendo votações expressivas. E se tiver alguém do PDT na live queira me explicar isso aí e tal, enfim. Mas eu acho que essa saída dela do PDT tem um pouco a ver com os rumos do PDT na campanha de 2000 essa campanha agora de 2020, né? Porque muito se comenta que o PDT vai apoiar. Muito se comenta não, né? Um vereador do PDT declarou publicamente apoio a Álvaro Dias na reeleição, que foi Kleber Fernandes. Ele declarou isso no programa do Jornal do Dia, na TV Ponta Negra, naquela sequência lá que a gente sempre frisa, né? Dos programas que começam de 11h30, que vão até 2 horas. Então, o PDT local declarou apoio a Álvaro Dias. Tenho minhas dúvidas assim se Júlia Arruda está de fato com a opção do PDT, provou que não estava saindo, né, tal. E ela saiu atirando para todos os lados, né? Saiu assim falando das coisas, e se comenta nos bastidores que o ex-prefeito de Natal, o eterno prefeito de Natal, que é Carlos Eduardo, será candidato a vereador pelo PDT.
Se isso de fato for verdade, e aí eu deixo aberto aqui para qualquer um do PDT aí, ou simpatizante que queira debater, nos traga essa informação, porque se isso for de fato, eu acho que tem um pouco, eu entendi um pouco do xadrez da história, né? Porque fatalmente um cara como o Carlos Eduardo não iria querer dividir votos no mesmo partido com Júlia Arruda, né? E a Júlia Eu Arruda li, também. eu li que ela estava descontente já com o partido desde 2018, quando ela quis se lançar à Câmara Federal e o PDT negou, né? Apoia ela nessa campanha. Ela já vinha descontente, tanto que esteve presente na sabatina com a Manuela Dávila, na Fierne, então postou foto com ela, então já sinalizava, ela já vem descontente com o partido, já vem de. Não, exatamente, né? Mas assim, quando você vê aquela matéria do Saiba Mais, né, tal, que é aquela matéria do Saiba Mais, ela fala, né, que eu tenho uma quantidade de votos e eles não querem aceitar essa quantidade de votos que eu tenho, né, tal, essa coisa toda. Tayane, tudo bem, Tayane? Tayane tá aqui na live agora, né, tal. Quando ela fala isso, né, ela dá a entender que há de fato um descontentamento, como você mesmo disse, né? Ela foi para a Fierne, participou dos debates lá com o Manu, né, tal. E assim, o PCdoB para ela é uma coisa interessante, né? Porque tipo, o PCdoB está nessa articulação aí do Movimento 65, que é um movimento que visa lançar as candidaturas a prefeito aí em cidades importantes do país, né, tal. E de modo que eu acho que ela fez uma escolha sensata, né, Uhum. tal. E acho também assim que pode haver o dedo de Carlos Eduardo nessa história, tipo assim, porque Carlos Eduardo ele estava no PDT na campanha para governador. Nessa campanha de governador ele apoiou o atual presidente do Brasil. Foi jurado de expulsão do partido, só que ele não foi expulso do partido. E estão dizendo que ele é candidato a vereador para ele não se manter sem cargo, sem mandato. E então, assim, eu acho que, você sabe, né? Pessoas grandes dentro de um partido, elas começam a dar uma rivalizada, né? Então, um pouco isso aí. Pois é, mais alguma questão, assim, em termos de eleição municipal, considerando que tenhamos eleição? Não, eu acho que a cada eleição municipal eu torço para que essa cidade resolva olhar para si mesmo e olhar para as outras cidades nordeste afora, né? A gente não precisa nem mencionar capitais para a gente entender que a gente precisa entender que outras cidades do Nordeste brasileiro, que não necessariamente são capitais, elas estão com um horizonte de desenvolvimento, de emprego, de indústria, de cultura, de arte, de lazer. E Natal, para mim, de 2008 para cá, parou no tempo. Muito embora eu acho que o estado do Rio Grande do Norte ele se reinventou de alguma forma aí nos últimos anos, né? Assim, essas últimas eleições mostraram um pouco disso aí, né? Da reinvenção que aconteceu aqui no Rio Grande do Norte. Você teve Muito, muito mais pelo interior do que pela capital, né? Até porque não, se pegar justamente, né? a cidade, Você vai, por exemplo, numa cidade como Currais Novos, né, tal. Você vê Currais Novos com a Fundação de Cultura local, né, patrocinada pela prefeitura. Você vê rodas de viola, você vê cordel, quer dizer, você vê a mineração voltando à tona dentro da cidade. Eles vão reativar as minas de produção mineral da cidade. Quer dizer, isso vai gerar diversos empregos. Currais Novos tem um comércio muito forte, né, tal, e de modo que, por exemplo, Currais Novos hoje tem uma unidade da UFRN, uma da UNP, uma do IF, né, tal, e assim, isso é muito importante para uma cidade como aquela, né, uma cidade encravada no meio do sertão potiguar. E Natal, eu acho que se a gente pegar do plano real para cá, Natal aproveitou muito pouco assim as coisas que vão acontecendo no Brasil, por exemplo. Nos anos 90, eu acho até que Natal teve um boom interessante com relação à questão da política, do turismo, né? Tipo assim, Natal se tornou uma cidade do sol, fez uma propaganda muito boa da cidade, a cidade cresceu bastante em cima disso aí. As praias de Natal realmente eram um paraíso. E a as praias de principal, Natal hoje é o quê?
Nos É que é, 400 anos de Natal, sim, o quarto sim, centenário. exatamente, né? É, E Natal hoje, as praias de Natal são dos ratos, né? Os ratos, inclusive, eu acho que os ratos eles têm que ser chamados para a discussão do plano diretor, né? acho. Eles não foram chamados ainda, né? Assim, eu acho que esse lance do coronavírus ele interrompeu essas discussões, né? Uma discussão como, por exemplo, essa discussão do plano diretor, era uma discussão que estava acontecendo, é uma discussão importante para a cidade, ela paralisou, né? Então, depois dessa pandemia, é como eu disse a você ano passado, naquele fatídico dia da facada, né? Da fakeada, né? Que eu disse a você, a gente, acho que foi um dia antes, né? A gente se encontrou, tal, eu disse, Abner, muita coisa vai acontecer até o dia da eleição. Então, assim, É muita verdade. coisa ainda vai acontecer daqui para lá, né? Mas, enfim, a gente é obrigado a votar. Eu sou uma das pessoas que acho que as pessoas precisam votar, precisam ir lá, exercer seu direito, tal. Como diria, como é que nossa amiga disse lá nossa amiga lá do Bacurau, a, a atriz lá Sim, do Bacurau. as pessoas têm que entender que urna é feita para votar, não para cagar. Pronto, 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 pronto. É bem por aí. Eu acho que o recado é esse aí, né, tal, e Dani Barbosa, né? A atriz Dani Barbosa que sim, fez sim, Rural também. Mas não, eu exatamente. acho que a gente fica por aqui hoje. Tranquilo, tranquilo, querido, tranquilo, sem problemas. Aí foi um prazerzão falar com você mais uma vez. Acho que a gente vai repetir E essa conversa outras vezes, viu? Tem gente entrando agora, mas eu acho que vai ficar não, aqui pra galera. E sim, acho que sim. essa foi bem geralzona, mas É. nós podemos definir um tema e conversar só sobre isso, que acho que é mais interessante, né? Eu sugiro filmes, né? Mas assim, vamos ver o que a galera diz aí, Kelly, Valesca, Breno, Maurício. Quais são as temáticas que a galera quer ver serem discutidas aqui por nós aqui? A gente deixa o recado aí para vocês. Pra galera que me acompanha, que não conhece Renan, né? Renan e eu, a gente é amigo já há muito tempo, né? Renan é da sociologia, é cientista social, né? E eu, enquanto jornalista, acaba tendo esse ping-pong de conhecimento que a gente traz com a gente, né? Então, acaba sendo conversas que eu particularmente gosto de ter. E a gente quis dessa vez ampliar, já que a gente não, geralmente a gente conversa muito entre nós dois. E dessa vez, mesmo separado, a gente resolveu ampliar a conversa para quem quisesse acompanhar com a gente, né? Então, eu acho Eu que é também, isso. eu também não sei quem é Kelly, não. O Kelly tá dizendo aqui que nunca viu a gente, eu não sei quem é, não. Eu só lembro de uma Kelly que fez uma Desconheço disciplina totalmente. comigo teve uma que pagou uma disciplina comigo de pedagogia e tal, né? Morava lá em Felipe Camarão, né, tal, enfim. E Nunca nem vi. tem uma filhinha, né, até hoje. Enfim. Pois Mas então, é galera, isso, vai. diga aí, vamos dizendo aí os temas que você quer que a gente fale. E eu sei, Lilian, eu sei que é você, poxa, numa boa, sem problema. Lilian, finíssima, pagou disciplina comigo, né, tal. É uma mulher que nesses tempos de empoderamento também a gente precisa mostrar quem é ela. Ela se formou com a filha nos braços ali, a gente indo para aula, ela levando a filha dela para as aulas. E é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande. Mas é isso, galera. Então, a gente fica por Então, aqui. a gente vai fazer um novo story, galera. Eu e a Abner, a gente vai definir aqui uma nova data, um novo horário. Aí vocês dizem aí nos stories o que é que vocês querem enquanto tema, a gente vai debater aqui. Eu sugiro Isso. cinema, a Abner sugere o quê? Não, eu acho que o cinema é uma boa, tá ligado? Eu acho que é um Sim, tema sim. interessante, cinema nacional, de repente. Ou depois até pegar um. Enfim, a gente pode pensar, né? Mas cinema é um assunto interessante, até o próprio Bacurau e algumas referências a Bacurau, de repente, que pode ser um tema. Porque Sim, sim. Só Bacurau em si dá pano pra manga Não, até. com certeza, com certeza. Bacurau dá duas lives, não dá só uma, não. É. Aham. Mas aí, então a Por, gente si- vai. por Deixa. sinal, por sinal, só para finalizar aqui, você falou em Bacurau. Hum, Essa semana que passou agora em tempo de quarentena, meus pais viram Bacurau, né? E, tipo assim, você vê como Bacurau é um filme tão mágico, assim, né? Meus pais viram o filme e encararam o filme como um filme de ação, né? Como um filme de sim. ação, assim, muito bom, né, tal.
Então, que bom que o filme até esse sentimento tem, né? Tal, assim, que as pessoas mais velhas veem e gostam. Eu acho isso bem bacana. Mano, entrando agora, que a gente já tá terminando, não acredito. Beijão, Manu. Você é uma querida. É, depois vamos indo nessa, viu, meu irmão? Beleza, pois então até a próxima e é nóis. É nóis. Valeu.